Sabemos que as histórias que se apresentam na Torá a cada semana não são simplesmente histórias em que nós temos que acompanhar como uma novela, quem são os personagens que entram, quem fez qual tipo de relação com a outra pessoa, qual é essa rede que une esses personagens. Tudo isso é importante, tudo isso amplia um quadro maior, mas mais do que isso, o que nos interessa aqui é entender o que essas histórias trazem para nós em pleno século XXI e por que a cada semana são novas histórias, a cada ano, novamente, nós relemos aquela mesma história, mas apesar de estarmos agora, novamente, talvez pelo 4º ano fazendo essa aula, eu tenho certeza que as palavras que vão ser manifestadas aqui hoje vão ser muito diferentes das que foram ditas no ano passado. Principalmente porque, mesmo que sejam as mesmas palavras, graças a Deus, cada um de nós aqui já não é mais a mesma pessoa que era no ano e no ciclo anterior. Então, quando nós escutamos essas palavras, mesmo que elas sejam as mesmas, cada palavra cria dentro de nós novos sentidos e a estrutura, né, o fundamento desse encontro semanal, que seja um encontro de uma vida, de nós com esse estudo espiritual, de nós com a sabedoria da Cabala, é que a gente possa ir sempre subindo de nível e conseguindo entender melhor esse nosso mundo, que parece ser um mundo do caos, essa confusão, essa maré que nos envolve, uma maré de acontecimentos que parecem ser aleatórios, mas nenhum acontecimento é aleatório, é uma combinação de infinitas frequências energéticas em termos de uma comunidade, em termos de uma nação, em termos de um planeta, uma ordem planetária, que são agregadas às frequências pessoais de cada um de nós. Agora, o que pode alterar todas essas frequências, nós aprendemos já desde a primeira aula que quem altera essas frequências somos nós mesmos. Então, enquanto esse caos em volta diz para nós que nós somos um grão de areia e que a gente não pode fazer nada além daquilo que nós estamos fazendo, que tudo que se manifesta para fora é para fora, nós queremos tirar essa consciência, essa lavagem cerebral que nós fomos bombardeadas durante todo o processo de educação de uma vida, e nós queremos enxergar além dessa fisicidade e sentir essa energia. Esse é o principal. Entender que o sentir, ele vai além de uma lógica. O sentir, ele vai além dessas palavras que estão sendo pronunciadas novamente este ano, o próximo, o próximo, o próximo, as mesmas. Mas nós vamos estar incorporando cada uma delas de uma forma diferente. Então, vamos falar da nossa matriarca Sara. Essa paraxá inicia-se falando sobre a vida de Sara, e Sara viveu 127 anos. Levando a história num nível literal, vamos só recapitular o finalzinho da semana passada para trazer para esse contexto. Na semana passada, aconteceu aquela visita, nós tivemos a visita dos anjos à tenda de Abraão. Abraão
sentia aquela pressão, o calor do julgamento, e ele corre para servir aqueles 3 seres, que nós já sabemos que eram 3 anjos. E ele mostrou, o resumo da semana passada era que para receber a luz e não ter curto-circuito, nós precisamos compartilhar. Então, o que quer que seja que a gente recebe, nós estamos agora justamente nesse mês de Escorpião, onde nós temos o julgamento muito pesado, principalmente nestes últimos dias. Na semana que vem nós já vamos mudar a frequência energética, nós vamos estar entrando no mês de milagres, no mês de Kislev, uma energia mais light, graças a Deus, mas nós queremos aproveitar da melhor forma, porque é o único momento de receber essa energia, com essa intensidade de pressão, é agora. Não tem nenhum outro momento, é agora. Então, vamos aproveitar muito esses últimos dias. Abraão, então, já mostrou para nós aquele dia, inclusive, logo no fim da porção, acontece a amarração de Isaac, e sabemos, então, que Isaac foi poupado, ele não foi sacrificado, e Abraão estava, então, incorporando o sistema das 3 colunas, esse sistema espiritual que é apresentado a nós pela Cabala, a misericórdia, o julgamento, o polo positivo, o polo negativo, e existir uma restrição, que é esse filamento que traz o equilíbrio. Na semana passada, Abraão trouxe todas essas chaves para nós. Sabemos que aquele dia, o dia inclusive da amarração de Isaac, era o dia do Rosh Hashanah, então era o dia em que estamos sendo absolutamente julgados cosmicamente, a pessoa sabendo ou não, ela é julgada naquele momento, todas as almas do planeta, e nós não queremos ir para um julgamento sem ter nenhuma defesa. Então, é o dia que realmente nós temos que exercer o nosso compartilhar para tentar aliviar um pouco a nossa pena ou o nosso prêmio. Porque, às vezes, quem sabe tem aqui uma pessoa tão santa que vai receber no julgamento só parabéns. Quem sabe? Eu digo para vocês que eu vou ter um longo caminho ainda a fazer. Eu tenho muitos pecados, muitas coisas a serem corrigidas. Eu continuo andando nesse caminho, sabendo que vai dar muito trabalho, mas eu quero fazer o melhor que eu puder durante esse meu percurso, durante esse meu trajeto. E assim faz Abraão. Nós olhamos para essas histórias para entender. Então, a forma de conduzir o nosso dia a dia, conforme esses personagens estão agindo. É isso que nós estamos fazendo. Agora, essa paraxá dessa semana fala sobre a vida de Sara, mas na primeira linha diz, então, que Sara faleceu com 127 anos. E logo em seguida, Abraão sai para comprar o local onde seria feito a sua morada eterna, a sua sepultura. Que quando a gente está falando de justos, essa palavra é difícil, né? Falar falecimento, porque eles não faleceram, eles estão vivos. Então é difícil a gente falar. Eu, por exemplo, sinto dificuldade de dizer. Mas, inclusive, o local da sua sepultura é difícil também para eu falar, não sai. Então eu vou dizer que é o local da sua morada eterna. Ele existe até hoje. Então eu vou tentar resumir para vocês todos esses pontos. Bom, se eu tenho que fazer um resumo, uma síntese do que vai ser falado hoje, o resumo dessa síntese é justamente isso. Quem foi Sara? E por que é que, quando está se falando de vida, está se falando de morte? E por que só na primeira linha, no final dessa porção, Abraão também vai transcender para essa outra dimensão, também ele vai falecer, mas ele não faleceu.
Mas e por que então que essa paraxá está em nome de Sara? Por que que não tem nenhuma paraxá com o nome de Abraão? Por que em nome da Sara? O que acontece entre a saída de Abraão e Isaque para o Monte Moriá, onde foi feita a Akedá, que é essa amarração, o que acontece depois que eles saem? Isso não está na Torá. Agora eu vou trazer para vocês comentários que vêm do Midrash, esses comentários rabínicos, que o que acontece? Quando Abraão sai, ele, quando retorna à sua casa, ele chama, volta Abraão e Isaque, depois deles terem cumprido essa missão maravilhosa de terem sido aqueles que foram, entre aspas, obedientes, né? Fizeram toda aquela restrição, foram grandes heróis. Imagina para o próprio Abraão estar disposto a fazer esse sacrifício, e o próprio Isaque, com 37 anos, andando até o local aonde aconteceria esse sacrifício. Então ele chega de volta e o que acontece? Cadê a minha amada Sara? Sara havia morrido. O que aconteceu com Sara? Depois que eles foram, depois que eles saíram, o anjo da morte aparece para Sara com roupa, vestido como uma pessoa comum. E ele chega para Sara e diz para ela: o seu marido, Abraão, levou seu filho, Isaque, para o monte, e lá ele construiu um altar. Ele amarrou os braços e as pernas, e ele matou Isaque em sacrifício ao Deus. E Sara, ao escutar, ela quase desmaia, ela chora, ela rasga a roupa dela, se diz que ela passa cinzas em cima da sua cabeça, e ela fala: puxa, por que não fui eu que fui sacrificada ao invés do meu filho? Mas, apesar de tudo que eu estou sentindo, eu tenho certeza que Abraão fez aquilo que o Criador, aquilo que a luz pediu. Ela, em momento nenhum, fez algum tipo de julgamento dizendo isso é bom ou isso é ruim. Ela simplesmente aceitou. E vamos lembrar que Abraão e Sara estão naquele conceito do monoteísmo, que não tem nada a ver com o conceito religioso de hoje. É o conceito de que todos nós somos um. Esse é um projeto divino, maior do que os nossos olhos, ouvidos e boca conseguem apreender, maior do que os nossos 5 sentidos. E quando as coisas se apresentam de uma forma, é porque elas deveriam ser da forma que elas se apresentaram. E ela, então, acaba, ela desperta e ela fala: eu vou, então, para Hebrom, e vou em Hebrom tentar descobrir realmente o que aconteceu com Abraão e Isaque. E ela sai andando para Hebrom. E o anjo da morte, Satã, que queria levar a Sara com ele, não consegue. Ela, nem nesse momento, ela perdeu esse crer na luz, de entender, mesmo num momento de toda essa dor, que tudo é para o bem e tudo é pela luz. Ela segue até Hebrom. Quando ela chega em Hebrom, novamente aparece esse mesmo anjo, vestido como uma pessoa comum, e ela encontra ele, ela ia pelo caminho perguntando e ninguém sabia deles. E ele chega para ela e fala: olha, eu menti para você. Na realidade, Abraão não matou Isaque, ele ia fazer o sacrifício, mas ele não fez o sacrifício. E nesse momento,
ela sente uma alegria tão grande, pelo filho ter sido poupado, que aí, ela dá porção, nós vamos ver que o próprio Abraão também vai ser sepultado ali pelos seus 2 filhos, por Isaque e Ismael. Os 2 vão fazer o sepultamento de Abraão naquele local. Eu iniciei falando para vocês a síntese. Nós, então, aqui só estamos falando de morte. E a Paraxá fala de vida. E falamos aqui as vidas de Sara. Porque as vidas. Se nós aqui só estamos falando de morte. Nós vamos fazer essa semana uma conexão com algo recorrente dentro do nosso estudo, que é o conceito dos mundos paralelos. Hoje, aqui, agora, estamos aqui juntos, sabemos exatamente em que contexto, em que ambiente nós estamos, mas existe, exatamente nesse momento, um outro mundo. A nossa percepção é que o mundo verdadeiro é esse que nós estamos aqui vivendo. É esse que a gente toca, que a gente segura. É assim que a nossa lógica acredita. É assim que a ciência determina. É assim que nós somos convencidos de sermos seres reais. Qualquer coisa que está fora disso, a gente fala, isso não é um ser do mundo real. Isso é de uma condição surreal. A Cabala fala, então, que essa é o mundo da árvore, do conhecimento, do bem e do mal. O mundo da dualidade, que tem vida e que tem a morte, que tem o começo e tem o fim. Mas nós sabemos que existe uma outra realidade. Nós sabemos que existe uma realidade paralela que está representada na consciência da árvore da vida, que é essa consciência da luz, aonde só existe bênçãos, aonde não existe morte, aonde, por similaridade de forma com a luz e o meu Criador, eu me torno um Criador. E qualquer pessoa, através de trabalho, através das suas ações, através do seu cotidiano, consegue acessar essa realidade. Nós estamos aqui trabalhando porque cada vez mais nós queremos incorporar essa realidade dentro de nós. Cada vez mais. Sara traz para nós essa possibilidade. Sara colocou dentro de si essa realidade da árvore da vida. Qual é a guerra que está acontecendo agora no nosso mundo? A mídia, o jornal, tudo em volta de nós parece nos convencer que a guerra agora é a votação nos Estados Unidos, o Trump ou Biden, o sistema político dos governos, comunismo ou a democracia, populismo, ou o que quer que seja, qual ismo seja, a gente fica com o nosso foco dentro destas guerras o tempo todo. Saindo desse conceito macro, indo para o conceito micro, aquela pessoa que trabalha comigo e é meu concorrente, acho que a minha guerra é com ele, eu posso ter talvez um desentendimento com alguém da minha família, meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, aí eu acho que a minha guerra é entre eles. Então, assim, tudo ao nosso redor traz para nós a certeza de que a gente vive muitas guerras, mas em momento nenhum
nós estamos conscientes, ou muito pouco, quem sabe agora nós vamos estar, que a guerra verdadeira é a guerra que acontece dentro da nossa consciência, entre a consciência da árvore da vida e a consciência do mundo da matéria, que é a consciência da árvore do conhecimento do bem e do mal. O meu eu e o meu ego, o tempo todo, me faz ficar estagnada e parada e não me ajuda em nada a eu entrar na outra consciência. Ele sempre fica me puxando. Por isso que a gente precisa repetir, 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 repetir. Os grandes sábios, os grandes justos, conseguiram entrar dentro da árvore da vida. Totalmente. Um dia, quando chegar o dia da era messiânica, quando a gente conseguir transcender tudo isso, nós também vamos entrar nesse conceito da árvore da vida, mas não vai precisar morrer para entrar. Nós vamos entrar em corpo. Isso é o conceito da imortalidade. Esse é o conceito da ressurreição dos mortos. É a gente não envelhecer, porque nós vamos entrar dentro de uma consciência que não tem o egoísmo, então não tem o ego. Então, o que acontece? A guerra que a gente deve se preocupar, a tal guerra do Armagedon que a gente escuta tantas vezes falar, ela acontece 25 horas por dia, dentro de cada um de nós. Esses dois lados da nossa consciência. Nós estamos fazendo a leitura desse livro, que é o Gênesis, que fala da nossa genética espiritual, e esses mestres, esses personagens, estão mostrando para nós como nós podemos construir essa nossa genética espiritual para receber essa luz sem curto-circuito e conseguir se curar dessa consciência contaminada. A Torá fala sempre, porque logo agora vai aparecer, então, a passagem de Abraão, e vai dizer, e Abraão, então, morreu, Abraão e seus dias. O que quer dizer os seus dias? Quer dizer que a cada dia se apresenta para nós um pacote energético e uma correção que tem que ser feita naquele dia. Se a gente não fez, aquele dia passou, então eu não conto ele como um dia. Aquele dia não faz parte do meu ciclo. Mas Abraão e Sara têm os dias, os anos contados, por quê? Porque eles conseguiram fazer essa contagem de exercer todos os dias o máximo de correções possíveis. Então, essa paraxá está trazendo para nós o assunto da morte? Ou essa paraxá está trazendo para nós o assunto da vida? Por que é que a gente fala de imortalidade? Porque o que é a morte? A morte é eu não reconhecer cada oportunidade que se apresenta na minha frente. O que é a morte? É eu colocar esse meu eu em primeiro plano. O que é a vida? A vida é eu conseguir enxergar que por trás de cada uma das dificuldades que vão se apresentar, eu realmente preciso sair da minha zona de conforto e eu preciso exercer esse meu poder divino e entender que além sempre vai existir. Ilimitado, infinito. Isso é a vida. A vida que Abraão e Sara trazem a frequência para nós até hoje. 4.000 anos. Nós estamos aqui falando deles. Essa frequência de vida está saindo da nossa boca. Essa frequência de vida pode ser apresentada na nossa vida. E aí a gente ilumina a nossa vida. Então,
Eu quero viver. Eu quero viver muito e cada vez mais. E eu quero viver com alegria, com plenitude, com saúde. Então, abraça. A minha vontade é, de novo, aconteceu semana passada, de novo hoje. Gente, a vontade da vida é tão grande. Quando a gente tem no nosso coração essa frequência de querer se unir à luz o máximo que a gente pode, a luz faz a gente brilhar. E a gente se cura, pouco a pouco, mas cada vez mais. Não depende do outro, a gente não precisa agradar Deus, não precisa querer reconquistar o amor dele porque a gente pecou, porque eu tenho vergonha. Isso é sair fora do ponto. O ponto fundamental é: eu quero fazer isso por mim, porque eu quero viver. É isso que Sara traz para nós. Essa é a nossa lição nessa paraxá, que aos olhos literais da lógica, pode ser uma paraxá que está só falando da morte, mas ela está dando para nós essa chave de como a gente pode evitar a morte e receber essa vida. Até inspira, porque inspira, é inspirador, realmente é inspirador.